Mais uma vez eu tenho o prazer aqui no Filmes e Séries de trazer para vocês, não é só um colega. Para mim, que também sou público, além de profissional, um cara que inspirou muito desde o início da sua carreira que eu tenho acompanhado. E uma das coisas que eu acho mais interessante nesse colega, nesse profissional, é que quando a gente conversa com ele, a gente vê um menino, a gente vê um garoto, um guri, de uma jovialidade ímpar. Mas quando ele aparece no trabalho, é de uma maturidade assustadora. Tanto pela composição, tanto pela forma como ele traz a mensagem do personagem no seu subtexto, nas suas entrelinhas, também pela paixão que ele coloca em cada trabalho. E sem falar a identidade individual de cada personagem que só um grande ator consegue fazer. Guilherme Piva é um ator, produtor, autor e diretor teatral. Na TV, iniciou sua carreira na TV Globo e em seguida se tornou reconhecido como um dos maiores promissores atores de sua época, devido ao seu trabalho de composição e atuação com o personagem José Maria na novela Chica da Silva, na extinta TV Manchete. De lá para cá, vem realizando diversos trabalhos, sua maioria no teatro, mas também passando pela TV e cinema. Na TV, sempre realiza personagens complexos, tanto no seu psicológico, como também no caráter físico, sempre se colocando à prova e encarando desafios inerentes à profissão, seja no aspecto corporal, como também no emocional. Uma das suas participações no cinema foi no emblemático Madame Satã, onde quebrou diversos paradigmas e mostrou que um ator deve estar pronto para encarar desafios e saber que o exercício da atuação é um verdadeiro sacerdócio. Atualmente, está participando da novela Nos Tempos do Imperador, além de se encontrar envolvido com outros trabalhos no teatro e no cinema. Nascido no Rio Grande do Sul, Piva é um ator 100% brasileiro, tanto na sua essência quanto na sua raça, em sempre acreditar que através das artes cênicas teremos um mundo melhor. Eu tenho o prazer de trazer aqui para vocês Guilherme Piva. Deixa eu passar agora aqui para o nosso bate-papo juntinho, Piva. Prazer imenso, meu querido, estar contigo aqui no Filmes e Séries. Oi, Luiz, muito obrigado, prazer é todo meu, adorei a introdução, o jovem, essa criança. Mas rapaz, me ensina o que você faz, cara, porque a gente olha para você, Piva, a gente olha para você, vê um garoto. Pois é, que bom, né? Bom, já estou fazendo 54 anos, mas estou adorando essa introdução dessa jovialidade toda. Enfim, eu acho que uma das coisas é quando a gente faz o que gosta, né? Rejuvenesce, eu acho, a alma, né? Não, mas tu não rejuvenesce, tu não envelhece, é diferente, cara. Ora, senhor Duarte, não sei se é um elogio ou uma crítica. Eu me lembro de Chica da Silva, o primeiro trabalho que eu vi teu. Sim. Né? Foi em Chica da Silva, do lado do nosso querido Del Garcês, que inclusive, né, reaproximou o nosso contato, que a gente havia se perdido. Claro. E ali, cara, você conseguia fazer aquele personagem, né? Tem uma cena tua que eu não esqueço, que é quando você tem em mãos, o personagem tem em mãos, eu acho que é José Maria, se eu não me engano o nome do personagem. José Maria. José Maria, que ele tem em mãos as especiarias. Que ele tá nas mãos, ele tá com cravo, ele tá com sal, né? Que na época do Brasil Colônia aquilo era uma fortuna, as especiarias. A forma como ele lida com aquelas especiarias, a verdade que ele passa naquelas especiarias, como se estivesse nas mãos dele, joias, aquilo ali, quando eu vi aquilo ali, eu falei, caraca, velho, o cara tá conseguindo passar pra gente, público, o que era, porque até então você falar, as especiarias, a gente pega o sal no mercado, pega alguma coisa, a gente não sabe o valor que aquilo tem. E o personagem conseguiu passar, e eu falei assim, tá aí, e nessa época eu estava recém terminando a Martins Pena no Rio de Janeiro, eu falei assim, tá aí o trabalho de ator, que se eu um dia conseguir realmente ser um ator,
É o que eu quero alcançar. Que bom, obrigado, Luiz, obrigado. Não, e de lá para cá eu sempre tenho acompanhado a tua carreira. E eu vou te fazer uma pergunta, Piva, que eu faço para todo mundo que não é natural do grande eixo de produção Rio-São Paulo, tá? Até porque você é gaúcho de Caxias do Sul, aqui do meu lado, correto? Eu estou em Gramado. Correto. Sim, adoro. Mas o frio aqui tá pegando, velho. Mas o Café Colonial esquenta a gente. É verdade. Eu que já pesei 140 quilos, posso te dizer isso. Esse Café Colonial aí é inesquecível. O lugar para se comer bem. Mas me diz uma coisa, eu vou fazer o mesmo papo que eu sempre falo. Você, um menino no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, que hoje Caxias do Sul concorre com Porto Alegre e o lugar de capital do estado. Né? Caxias cresceu de uma forma assustadora, impressionante. É uma cidade industrial muito importante, né? Enorme, economicamente, até culturalmente, hoje. Mas que alguns anos atrás não era uma cidade interior. Né? Como é que foi para você? O que fez você olhar assim e falar isso que eu quero da minha vida? Como é que foi a relação com a família? Porque a gente sabe que no Rio Grande do Sul há ainda uma resistência muito grande com a classe artística no geral, quando você não é músico tradicionalista, há uma certa resistência, né? Como é que foi isso? O que te despertou? É isso que eu quero, e como é que foi essa trajetória para você chegar onde você está hoje? Olha, na verdade, eu saí de Caxias muito cedo, né? Porque eu ainda morei em Brasília 7 anos, quando eu estava em 75 ou 6, fui morar em Brasília. Aí eu morei em Brasília uns 8 anos. Eu voltei a morar em Porto Alegre, os meus pais se separaram, eu fui morar em Porto Alegre, morei 2 anos, e depois a gente veio morar no Rio. Quando eu vim morar no Rio, eu vim fazer direito. Meu pai é advogado e... Enfim, essa coisa meio tradicional mesmo, do pai querer que o filho siga os passos e tal, não era o que eu gostaria muito, mas resolvi seguir. Então, comecei a fazer direito aqui, mas quando eu cheguei aqui, eu fiquei um tempo do verão até começar a faculdade, sem saber o que fazer, e aí lendo o jornal, nunca tinha passado pela minha cabeça em ser ator, ou seguir essa carreira, mas lendo o jornal, vi um anúncio da Cal de um curso, resolvi fazer esse curso para conhecer, nem sei o que me chamou tanto atenção assim, mas para conhecer gente no Rio, para alguma coisa me levou para esse curso. Eu comecei o curso e foi um divisor de águas na minha vida, porque eu comecei, no começo, muita dificuldade para fazer, ou para me expor, ou para fazer uma cena, não era uma coisa totalmente nova para mim, eu não sabia o que era isso, por que eu tinha chegado ali, e eu me lembro nitidamente de um dia que teve, o professor colocou uma arara de roupas, que se chama, é tipo um cabide grande, que as pessoas colocam todos os figurinos, cheio de figurinos no palco, e pediu quem quisesse ter alguma ideia, ir lá pegar um figurino e fazer alguma cena, e me veio uma ideia na cabeça, e aí eu não fui. Eu não tinha coragem de ir, assim, me deu um medo, eu não sabia o que era, e não fui. E eu me lembro até hoje dessa sensação de voltar, e estar voltando para casa, e com uma sensação de frustração muito grande, de não ter tido a coragem de ter feito. Não desanime, você ainda tem bons amigos. Eu sei, mas eu preciso reagir. E na aula seguinte eu fiz. E eu tive uma onda, um prazer, um negócio que aconteceu comigo. E quando acabou, eu fui muito aplaudido, as pessoas gostaram. E aí aquilo me animou mais ainda. Quando você se dá conta que você tem um dom, que você tem alguma coisa que você gosta, que te desperta um gosto, e que esse gosto também é compartilhado com outros. Então isso foi uma... É isso, eu me ouvi, entendeu? Na verdade, eu ouvi o meu coração, eu ouvi... Tu jogou, tu te atirou, tu mergulhou. É o que a gente sempre fala. Mergulhei, exatamente. Né? E desse curso,
esse curso acabou virando, eu fiz um outro de 4 meses, junto com a faculdade já. Nesse outro curso, aí eu já estava bem mais solto, já estava querendo fazer mais, eu comecei a escrever minhas próprias cenas, eu comecei a trabalhar, as pessoas queriam trabalhar comigo o tempo inteiro, isso começou a me fomentar um tesão, entendeu? Um gosto muito que o direito não estava me dando. E aí começou a ficar muito preocupante, porque aí eu comecei a... Eu fiz faculdade de Direito também, né? Na época eu fiz a SUESC no Rio, e eu larguei no 2º ano, porque Direito é uma coisa que... Eu larguei no 2º ano também. Se você não é apaixonado pelo aquilo dali, se você não consegue, porque se torna maçante, se torna chato, com todo respeito, é uma carreira linda, mas é muito cansativo pelo lado técnico da coisa, eu acho que na verdade tudo é assim quando você não gosta, quando não tem a ver com você, entendeu? Tem muita gente que olha pra gente e fala, a gente fica ali, imagina subir num palco, falar um texto, decora, tem gente que tem pânico, enfim, eu, por exemplo, jamais poderia fazer medicina, que eu não posso ver um corte, jamais conseguiria cortar uma pessoa, admiro muito, então eu acho que o importante é você se ouvir e conseguir seguir a tua intuição, seguir o seu desejo, sabe? No meu caso foi difícil, realmente teve isso, a família foi contra, meu pai muito contra, todo mundo muito preocupado com a coisa, como se eu iria me sustentar, e a carreira, e é uma carreira difícil mesmo, é uma carreira complicada, mas... É isso, quando você gosta, quando você está com tesão, quando tem a ver com você, não importa a trajetória, sabe? Importa só que você está fazendo o que você gosta. Então a dificuldade é diferente de uma dificuldade de quando uma coisa você não gosta, né? A frustração toda é outra. Você tem alguma coisa que não dá certo, uma frustração aqui, acolá, é um trampolim para você seguir adiante e fazer melhor. Mas se você está numa carreira que não é a que você gosta, isso é um obstáculo muito grande. Então, como a vida já é difícil, então fazer o que gosta já é meio caminho andado, né? Teu primeiro trabalho na TV, assim, de projeção, foi na Manchete? Eu tinha feito já uma malhação, mas era uma participação de 10 capítulos, mas foi bacana. Tinha feito algumas coisas, mas a primeira novela minha inteira foi Chica da Silva. E me diz uma coisa, assim, você é diretor, né? Você é autor e diretor de teatro, né? Sim. Na TV, eu vou fazer aquela pergunta clássica, qual dos 3 que você se sente mais à vontade, até porque a gente sabe que são formatos completamente diferentes, mas eu vou te perguntar depois. Na TV, você caiu logo de cara com o Avancini. Isso. Como é que isso foi para você? Porque o que se relata do Avancini é que ele era um diretor, assim, extremamente exigente. Sim. Ali para você foi tua prova de fogo, ali para você tu aprendeu muito, ou você não se sentiu tão intimidado? Como é que foi isso para você? Não, foi ótimo. Meu encontro com a Avancini foi incrível. Eu sei disso tudo, eu acompanhei de perto, vi, tem uma exigência absurda, tinha coisas injustas também, mas a minha relação pessoal com ele foi ótima. Eu aprendi muito e os ensinamentos dele eu uso até hoje, inclusive uso também na minha direção, uso para mim como ator e uso quando eu vou dirigir também. Ele é muito genial, entendeu? Ele era difícil, mas eu sou uma pessoa muito exigente também comigo mesmo. Então, o que ele fez foi me ajudar. E eu fiquei com muito medo de fazer a Chica da Silva, porque primeiro eu não ia fazer esse papel, né? Eu ia fazer um outro papel. E ele me viu no teatro, Avancini. Ele me viu em 2 peças. Estava fazendo um infantil e um adulto, uma peça do Miguel Falabella, inclusive, chamado Submarino, que ele escreveu para mim e para Suzana Ribeiro. Então eu estava com esse adulto, foi a primeira produção, primeira vez que eu produzi também uma peça, e ele assistiu e me chamou para fazer o Chica. Aí eu fui fazer, eu só falei para ele que eu não poderia viajar, porque eu estava com esses 2 espetáculos, inclusive o Submarino era uma produção minha, com dinheiro meu, enfim, só nós 2 em cena. Ele falou que tudo bem, que não teria problema. E aí eu comecei a fazer, depois que eu estava já num mês e meio em preparação, ele me ligou
semana da estreia, exatamente, que eu tinha, e falou, olha, estamos indo para Diamantina no fim de semana, daqui a 2 dias. Eu falei, eu não posso ir para Diamantina. Não tem como, eu falei que eu não podia viajar, não, nós temos que viajar para lá, bota um standinho. Eu falei, não tem como, a produção é minha, a peça é minha, o Miguel escreveu para mim essa peça, não tem dinheiro meu que eu estou colocando. E aí, falou, então você não pode fazer. E aí não fiz, e aí eu fiquei muito frustrado, fiquei muito chateado, mas aí não tinha como. E aí foi uma coisa que quando é para ser da vida, porque aí eu fiz os 2 meses de temporada. Quando no último dia, no domingo, no último dia ele me ligou e falou que estava tendo algum problema com o ator que fazia o Zé Maria, que já estava gravando, a novela estava para estrear em 15, 20 dias já, e aí ele deu algum problema lá com o ator, com o ator, eu não me lembro direito, e me chamou para entrar no dia seguinte, que enfim, e aí eu fui ter uma conversa com ele lá no dia seguinte, e já saí de lá de cabelo pintado, com os capítulos e tal, para comecei na terça-feira, um papel tão importante. Eu me lembro de falar para ele assim, a impressão que eu tenho é que eu não caibo na televisão, porque eu sou do teatro, eu fazia muito teatro, né? E aí ele falou, e aí ele me deu umas aulas incríveis, ele me deu a coisa do olhar, que é uma coisa que eu uso até hoje, você mudar um olhar, você muda tudo, que olhar tem esse personagem, qual é o DNA desse personagem. Ele falou que quanto maior a composição, porque o que eu fazia era muita composição em Chica da Silva, né? Eu gosto de composição, mas lá era muita composição, porque era uma composição para fazer esse Zé Maria, que era um assexuado, efeminado, assexuado da época, e mesmo assim, além de fazer isso, tinha a época que era 1780 alguma coisa, e ainda por cima eu não vivia nos moldes do Brasil, é como se vivesse nos moldes franceses da época, então eu tive que fazer muito estudo e muita composição. Aí ele falou, bom, quanto mais... A chave é a seguinte, quanto mais composição, quanto maior você fizer, quanto mais coisa você criar, mais verdade tem que ter. A verdade tem que ser proporcional. E isso foi uma chave que eu uso até hoje, e me resolveu muito. E ele que fica em cima, trabalhando a cada olhar, cada coisa. Então foi uma aula. Eu fiz 1 ano, a novela foi um sucesso estrondoso, e a gente ficou, foi mais de 1 ano a novela, e para mim foi uma faculdade, uma escola. Imediatamente depois eu fiz Mandacaru com ele, que foi outra composição completamente diferente do Chica da Silva. Enfim, tinha essa exigência, eu tinha medo, sim, dele, mas me desafiava. E isso é uma coisa que eu gosto, sabe? Então... Foi muito bom. E o que é importante pelo que você está relatando por que deu certo e por que você tem essa excelente memória afetiva. Porque ele te passava o que um diretor tem que passar, confiança e segurança. Sim, total. Então você se atirava. Quando eu via ele fazendo nos outros, dirigindo os outros, eu via a diferença que ficava a cena, isso para mim valia muito. Eu falava, então o que ele vier pode mandar, porque realmente melhora, realmente é muito bom o que ele faz, sabe? Era duro, às vezes era muito cruel. Mas era outra época, e os melhores diretores da época tinham essa mesma postura. Sim. É que muita coisa modificou, muita coisa, né? Outros caminhos foram criados, novas técnicas, mas quem viveu isso entende, né? Quem viveu isso tinha uma coisa peculiar, ele tinha uma coisa que assim, ele tratava o ator como o personagem, entendeu? Então, e dentro do estúdio, a gente não podia, os técnicos não podiam falar nosso nome, a gente entrava em silêncio e fazia, quando entrava no estúdio era o personagem. Sabe, não tinha essa coisa de olhar, rir, era meio o personagem entrando e tal. E eu, como fazia o Zé Maria, ele falou para mim assim, eu quero a ingenuidade de uma criança, de uma menina. E aí, então, ele me tratava como uma criança, porque ele me abraçava, ele me afagava, a Drica, por exemplo, que era a vilã, ele tratava a Drica meio... como se fosse a vilã de verdade. Então, eu dei sorte nessa hora, porque ele queria que eu tivesse esse olhar doce, sensível. Ele tinha que me tratar doce e sensível, né? Ele fazia um trabalho de imersão e embutido nisso um baita de um laboratório, né, cara? Porque ele dava todos os elementos da relação. Mas, Piva, me diz uma coisa. Tu falou em composição, tá?
E a gente sabe o quanto é difícil, né? A gente busca em olhares, a gente busca no que está na volta, a gente busca com coisas que a gente viveu, a gente busca em memórias, enfim, com um monte de coisa, tá? Tu fez um personagem que ali, com respeito a muitos colegas, não é para qualquer ator aquilo ali. Que apesar da pegada cômica e lúdica, a gente tem que ver que para fazer o cômico e o lúdico não é fácil. Às vezes é muito mais difícil. Muito mais difícil do que você fazer, às vezes, um drama. Sim. Que foi no Beijo do Vampiro. Aquele personagem era uma figuraça, cara. Aquele ali... Como é que foi? Onde é que você buscou aquilo? O galã, eu sei que você bebeu na fonte do... O galã póstumo ao espelho, eu sei que você bebeu na fonte do Chico Anísio e do Alberto Roberto. Mas o anterior, como é que você montou aquilo ali? Até porque eu estava vendo uma entrevista tua para o Video Show, que você falou da questão da não contracena. E a gente sabe, como ator, que a não contracena é algo que arrebenta qualquer um de nós, porque é muito mais exigido. Ainda mais quando você faz um monólogo ambientado num cenário, alguma coisa, você ainda tem as bengalas, né, dos elementos de cena que você pode começar a viajar naquilo para poder te facilitar, né, os objetos. Mas você fazia aquilo num croma. Como é que você conseguia buscar? De onde você pegou aquela essência daquele personagem? Como é que você trabalhava isso? Na verdade, primeiro eu quero dizer que eu gosto e eu gosto da composição mais do que no naturalismo, assim. Quando eu comecei a atuar, e aqui no Rio, eu ia muito ao teatro e eu vi grandes espetáculos no Teatro dos Quatro aqui, que era um teatro de grandes atores, e as pessoas faziam muitas composições, muito trabalho, e isso começou a mudar, porque tudo muda, né, na vida, as tendências, as formas e tal, mas isso me protege, entendeu? Eu me sinto mais confortável. Quanto menos eu sou, mais confortável eu fico para emprestar todas as emoções e todas as coisas. Então, o Monstro do Espelho já tinha esse viés, né? Que era um monstro dentro de um espelho, muita computação, muita coisa. E para mim foi um game. Então os desafios para mim são bons. Eu gosto dos desafios mais do que quando não é. Então esse era um grande desafio. E era uma coisa muito louca, porque eu estava aprendendo a fazer aquilo. Eu fiquei muito tempo aprendendo. Primeiro que tinha horas de maquiagem para variar, eu com minhas horas de maquiagem, sempre tipo agora de novo, estou passando por isso. Mas muito tempo de maquiagem, e depois isso, é um croma, né, que para quem não sabe é uma tela verde que fica atrás de você, e aquilo lá, eles projetam o que eles querem, então, mas na verdade eu estou sozinho no estúdio, totalmente caracterizado, e quando você olha a caracterização, assusta, porque depois que bota a computação e tal, fica genial, mas antes é meio tosco, né, porque você está maquiado, arrumado, com carecas, com não sei o quê, enfim, não é... E eu tinha uma limitação, no primeiro seguinte, eu não contracenava com ninguém, de verdade, mas eu estava fazendo cena 2 a 3, às vezes, tinha até cenas íntimas de beijos, de coisas que eu não tinha a pessoa comigo, porque a pessoa estava do outro lado do espelho, e tinha uma limitação de enquadramentos também. Tipo, eu fazia com a moça, não, isso não dá, porque dentro do espelho tem um formato, que então eu tinha que fazer, era tudo muito milimetrado, era tudo muito marcado, era muito definido, e isso me ajudou, na verdade, porque aí esse tipo, para mim vira game, entendeu? Eu falo assim, então isso vira um jogo, então eu tenho que fazer isso, eu posso fazer aquilo, e isso me estimula, em vez de me travar, sabe? Mas é difícil, não vou dizer que não. Essa parte dos contornos, dos limites, isso era bom, porque conforme eu ia criando a coisa e tinha um limite, isso me dava... A criação minha pulava mais, porque, sei lá, se eu queria dar um grito, botar um dedo e sair da tela, eu tinha que fazer aqui, isso já me ajudava no bicho, no monstro e tal, a fazer, então me ajudou muito. Agora, a contracenação era a pior parte, porque eu ficava no estúdio falando minha fala, e eu tinha um assistente que só me mandava uma outra fala, eu não sabia que cara a pessoa estava fazendo, que entonação a pessoa estava fazendo, como seria, mas... Deu certo, né? Não, ficou maravilhoso. O personagem é maravilhoso, o time dele é fantástico aquilo ali. Quando eu olho, eu fico pensando exatamente nisso, porque quando você tem a contracena,
né? O outro colega te faz a escada, você sente a intenção, você... Agora, quando você só tem um cara ali free, te dando a deixa do texto, e você tem que pegar isso, eu falo assim, meu Deus do céu, é pior do que o trabalho de dublagem. Porque a dublagem, pelo menos, está vendo uma cena, tu tá vendo um ator e você tenta encarnar naquela coisa. É pior do que o trabalho de dublagem, né? Não, e a outra coisa que é muito louca, porque assim, o assistente me dava a fala atrás da câmera, mas eu não olhava para ele, eu olhava para a câmera, e a gente não encontra a cena olhando para a câmera, né? Que a gente tipo, agora que não olhar para a câmera. Você botou a câmera para mim aqui, agora eu quase surtei, entendeu? Porque você não quer ver câmera, você quer esquecer que tem uma câmera, né? E ali eu tenho que fazer na lente. Na lente. Não, aquilo ali, quando eu via, e as expressões, e que aí tem outra coisa também, que muitas vezes as pessoas pensam que pelo recurso da maquiagem, ela te facilita. Não, ela te dificulta mais ainda, porque você tem que puxar muito mais na expressão, para a expressão não ser encoberta pela maquiagem. Eu vi ali, não gosto de comparações, porque às vezes elas podem até dar um outro efeito, mas eu sou obrigado, não é uma comparação, vou dar uma referência. Eu vi ali um trabalho do Jim Carrey no Máscara. Que bom. Tu tá me entendendo? Eu vi ali o trabalho do Jim Carrey no próprio Grinch. O beijo do vampiro. Zeca conseguiu libertar o monstro verde do espelho. Agora me diz só uma coisa. O quê? Cadê as gatas? E essa tremenda figura promete aprontar altas confusões em Mar Amores. Foi você que me beliscou? Fui eu, Teté. Que é exatamente aquela coisa, né, que você enxerga isso que você traz do teatro, que é aquela coisa que a gente vê que é do teatro infantil, inclusive, né, que aquela coisa do gestual, da expressão corporal do teatro infantil, e ao mesmo tempo tu conseguir encaixar isso tecnicamente num formato como a TV. Antes de partir para a próxima pergunta que eu quero te fazer, eu vou perguntar, que eu já te passei 2 vezes, não te perguntei, é o seguinte. Cinema, teatro ou TV, Piva? Não, essa pergunta é uma pergunta clássica, né? E eu vou responder como classicamente se responde, mas que é mais verdade. Eu não tenho preferência. Claro, o teatro é o meu berço, o teatro é a minha base. E eu acho que um teatro para o ator é fundamental, porque você está inteiro no palco, e sempre, mesmo que você a cena não seja sua, seja mais de outro, você esteja lá atrás, lá no fundo, sempre terá alguém te olhando da cabeça ao dedo do pé, entendeu? Então, é um trabalho de inteireza, você está lá completamente inteiro no trabalho. Tem coisa da voz que você não pode ser muito impostado porque fica ruim, ao mesmo tempo você tem que ter a dimensão de como falar, se está chegando, como não chega, tem tanta técnica, a luz que você tem que se posicionar, é tanto coisa que é um treinamento para o ator fantástico, e eu amo teatro, né? Então, tanto que eu vejo diretor hoje em dia de teatro também, que é a minha praia, onde eu comecei, é onde eu sei fazer. Ok, vamos começar. Fale um pouco de vocês. Bom, eu sou Croque, essa é Nhaca, minha fêmea. Sua fêmea? Sua ex-fêmea? Ex? Mas eu pensei que a gente estivesse voltando. Grosso. Desculpa, doutor Fred Flintstone, é que eu tô naqueles dias que antecedem aqueles dias, você entende, né? Você é casado? Nhaca, é ele quem faz as perguntas, a gente só responde. Por quê? Porque é assim que funciona a terapia. Imbecil. Pelo que eu pude perceber, vocês já foram casados e agora querem reatar. Certíssimo. Médio. Nhaca, assim você me deixa inseguro. Ele é super inseguro, doutor. Sou. Tudo bem, faz parte do processo extravasar a agressividade. Ih, melhor pular essa parte, a Nhaca tá sempre com 2 pedras na mão. E ela largou uma, ó. Sei lidar, sabe? É mais o meu espaço. Mas os outros, tanto a televisão quanto o cinema, tem as suas peculiaridades, as suas diferenças, que isso é muito legal. Eu me lembro quando fui fazer televisão a primeira vez, eu achei genial, porque no teatro, se eu vou na cozinha beber água e tal, ou falar com outra pessoa, eu finjo, ou você dá a entender, não, lá você abre a torneira, pega um copo, você vai pro naturalismo do personagem. Então você tem o personagem, como se você criasse um personagem, e esse personagem vai pra vida, viaja, pega avião, pega carro, dorme, acorda, Isso para mim foi
uma delícia, sabe, de poder fazer as coisas. O teatro, você instiga a imaginação do público. Na televisão, não. Na televisão, você dá o personagem de uma outra forma, né? E no cinema também. No cinema também tem uma coisa, né? Bom, você sabe muito bem, né? Até mais do que eu, porque eu não fiz realmente muito cinema, apesar de amar. Tanto de assistir quanto de fazer, a coisa da marcação de luz, né? São horas para preparar uma cena. Marcação de luz, falsear às vezes para você jogar a lente de outro lado que aquele cenário não te possibilita. Sim. Você tem que falsear, então. Mas eu vejo uma coisa. E a demora da cena, ao mesmo tempo que na televisão a gente faz às vezes 30 cenas num dia, no cinema você faz no máximo 4, 5, sei lá, às vezes quando nem isso. Você não tem uma cena para 2, 3 dias, por questão de continuidade, de ser uma noturna e tá clareando, você tem que voltar, e se chover você tem que esperar o outro momento. E aí você tem que trabalhar muito, o ator tem que trabalhar muito a concentração nisso, porque para dispersar, dá preguiça, cansa, então é um outro lugar que você tem que ativar, porque cada lugar você ativa um mecanismo de uma forma, mas na hora do ação, para mim, é tudo igual. Faço o Didier, que é o editor do Kardec. Como editor também não deixava de ter uma visão meio técnica e mais pragmática da vida e dos livros, e conforme o revival vai avançando, ele vai envolvendo o Didier também, sabe? Um filme que eu tenho certeza que vocês vão se emocionar, pensar, vão conhecer um pouco da história do Kardec. A televisão, o cinema e o teatro. Ela toca o terceiro sinal, a televisão fala ação, o cinema é ação. Acabou. Aí é você fazendo o personagem. Aí é porque a pressão, na verdade, ela é a mesma, né? No palco você está ao vivo. Então você, mesmo que não tenha o registro do cinema e da TV, você está ao vivo. Então você não pode errar. E a TV e o cinema, a mesma coisa. Você não pode errar porque tem um registro. Ela não é ao vivo, mas o erro vai ficar registrado, né? Ou não digo nem o erro, aquilo que você, como ator, acha que poderia, todo ator tem isso, eu poderia ter feito mais. Sempre, o tempo inteiro. Né? Você poderia ter feito diferente, ter feito mais, não era bem assim. É muito normal você acabar uma cena e depois ficar repassando a cena na cabeça o tempo inteiro, sabe? É bem curioso, assim, porque você fica... Aí vem uns insights que você fala, poxa, por que não veio na hora isso? Mas é isso, você... Mas aí a gente usa o mecanismo de não gostar de se ver, né? Exatamente. Eu não gosto de me ver. E eu tenho dificuldade mesmo de me ver. Tanto que eu me vejo muito pouco, porque eu tenho vários amigos que adoram se ver e conseguem se consertar. Isso é um problema, porque é muito bom quando você consegue se ver e porque você consegue se consertar. O meu caso, eu não gosto de me ver fazendo, porque eu acho que eu entro num mundo, para mim eu já pensei muito sobre isso, assim, quando eu tô fazendo, eu entro num mundo que para mim parece que eu sou outra pessoa, eu não sei, nem penso, nem passa por mim. Quando eu vejo que sou eu fazendo. Então, eu levo um certo susto, sabe, porque enquanto eu estou fazendo, a minha cabeça tá... viajando nesse personagem, sabe? Eu tô pensando como ele, ou eu tô pensando o que eu vou fazer na cena, blá, blá, blá. Então eu não tô me vendo. Então, quando eu me vejo, eu falo, nossa, parece eu fazendo, então é estranho. E aí, mas é ruim porque eu não consigo me consertar, porque eu olho, é difícil. Então, agora, isso, antigamente, hoje em dia que tem internet, que tem a net, esses streamings todos, que você consegue ficar vendo, então... já é melhor para mim, porque eu pego uma cena que eu quero ver e eu vejo 1, 2, 3, 4, 5, aí eu vou me acalmando e aí eu consigo ver aonde que eu posso melhorar, que não posso. Tal. Porque antigamente era só na hora, né, que você via na televisão e ponto final. Sim, você não tinha um replay, né, era complicado. Hoje tu tem um registro mais firme. E tu produz, né, eu vou entrar agora numa seara assim que eu acho que é meio que uma dor comum de todos nós, né? Sim. Eu estava falando contigo antes da gente iniciar, eu estou agora conseguindo finalizar um filme que eu rodei há 10 anos, há 9, para ser mais exato, né, até ficar pronto, ser lançado em tudo, vamos fechar em 10, se tudo correr bem como está correndo agora ultimamente. Que bom. Como é difícil, né? Como é difícil, e lamento, né, era para tu estar nesse projeto,
Só que na época, devido às próprias dificuldades do projeto e tal, eu vou te ser bem franco aqui, eu me senti sem condições de finalizar contigo o convite. Tá, imagina. Entendeu? Por causa das limitações que estavam envolvendo, a quantidade de problemas e tal. E acabou que surgiu o Del na hora ali e apagou o incêndio. Que maravilha, o Del é ótimo. E o Del foi um mergulho tão profundo, cara. É um cara tão ímpar, assim, na humildade, na simplicidade dele como ser humano. E ele é incrível. E acabou que eu fiz com ele o personagem que eu tinha pra você no filme. Você não entende porque você não conhece o Toninho. Ele é enrolado, se mete em briga, mas ele é uma criança inocente. Ele tem um coração do tamanho do mundo. Achei que você tivesse notado isso depois de tudo que ele fez por você. O Toninho também me trouxe pra cá. Eu vivia passando fome, passava frio. Você sabe o que é passar fome e frio, Roberto? Você sabe o que é ser olhado com desdém pelas pessoas por ser diferente? Você sabia que o Toninho também passou fome? Que ele era menino de rua e que a dona Nasci trouxe ele pra cá e trouxe ele pra criar? Você acha que eu gosto de ser quem eu sou? Eu ia desistir do filme, pra você ter uma ideia. Eu ia desistir do filme, por isso que até não firmei contigo. E, enfim, aí um outro ator aqui também do Rio Grande do Sul, Dionísio Correia, que conhecia o Del, falou assim, não, Rangel, eu falei, gente, eu não tenho nem mais cara para falar com o elenco, eu vou desistir. Tá, a produção totalmente independente, Piva, sem um centavo de patrocínio nem nada, sabe? Cooperativado, né? E um outro colega nosso já tinha me dado um corte, e um cara que eu também admiro muito, e respeito, e entendo o corte dele não ter querido, não querer na época encarar esse pepino, né, até pelos projetos que ele estava envolvido, é um cara que também espero futuramente trabalhar com ele. Eu, na época, assim, falei, putz, eu vou nem procurar o Piva de novo. Não, imagina. Sabe, porque né, vamos deixar como oportunidade quando tiver mais estruturado. As coisas têm que ser, as coisas são como tem que ser, né, Luiz? Elas acontecem. E é difícil. Só que naquela época, Piva, aí que vem a história. Eu não tinha dinheiro para fazer um filme, eu não tinha patrocínio, eu não tinha incentivo nenhum, de lei de incentivo, de edital nenhum, mas eu batia na porta de uma sorveteria, por exemplo, e falava com o dono da sorveteria, você me empresta aqui a tua sorveteria no horário que ela estiver fechada para usar como cenário para o meu filme? O cara, que legal, um filme, show, não sei o quê, você deixa aparecer minha logo no cantinho? Deixa, não tem problema, né? E o cara abria as portas da sorveteria, ele não tinha dinheiro, mas ele dava sorvete para a equipe toda, todo mundo comia, todo mundo fazia, a gente ia na brincadeira, cooperativada e fazia uma cena. Começou um movimento na internet que nós éramos uma cambada de vagabundos e exploradores. E que a gente vivia de dinheiro público para fazer militância política. Aí esse cara da sorveteria hoje, ele não atende mais. Então, além da gente não ter nem como bater nas portas, né, de editais, de leis, porque acabou com tudo, inclusive com a nossa Cinemateca brasileira, a gente hoje, o ser humano próximo que poderia abrir a porta para emprestar para uma locação, nós fomos demonizados. Então, hoje em dia, nem comer pela beirada, o dito cinema marginal, o cinema de guerrilha, está conseguindo existir, porque está tudo difícil. Hoje, se você quiser fazer um filme e tal. No teatro, isso também está acontecendo. Como é que você está enxergando hoje a vida da gente como empreendedor? Porque somos que na verdade, a própria Via Negromonte falou isso uma vez, que eu fiz um trabalho com a Via Negromonte maravilhosa, né, viúva do Nelson Xavier, e ela disse para mim isso, Rangel, se a gente não se patrocinar, a gente não sai do lugar. O ator, ele tem que estar sempre se patrocinando, né? Como é que você vê isso hoje? Se patrocinar, você mesmo disse que a peça você estava bancando do teu bolso. Como é que está isso hoje? Não vamos botar nem na balança a pandemia, a questão do público, né? Mas como é que você vê hoje o apoio, a existência à nossa cultura no país? A gente consegue... Hoje não é parâmetro. Hoje não é parâmetro, né? Oi? Hoje não é. Não, mas você acha que a gente consegue lutar contra essa ignorância que foi plantada nas pessoas? Você acha que a gente consegue
mudar alguma coisa? Você acha que a classe artística realmente está engajada e unida, ou precisa se organizar mais para tentar trazer para o público, elucidar a importância? Porque o que eu digo assim, as pessoas, né, o que você faz na vida? Eu sou ator. Ah, que legal, você trabalha com o quê? Né? As pessoas esquecem que muitas vezes o nome de um filho é dado por causa de uma música, de uma cena, de algo. A gente tem a profissão de fazer com que as pessoas tenham a capacidade de sonhar. O cara trabalha o dia todo, às vezes numa repartição, num volante, numa clínica, num escritório, né, enfim, dentro de uma empresa, e quando ele liga a televisão ou vai no cinema, a gente proporciona a ele exatamente a capacidade dele ver que a vida ainda vale a pena. Eu acho que a importância da nossa profissão se resume a isso. Mostrar para as pessoas que a vida vale a pena. Você acha que a gente consegue retomar isso? Resumindo, essa é a pergunta. Bom, é muita coisa junta que você juntou numa questão só. E, então tem que ir por partes, assim, porque tem a parte da Lei Rouanet, tem a parte da como a gente está sendo demonizado hoje em dia, como a classe está sendo assistida, tem a questão política que nós estamos vivendo no momento, que é um desgoverno absurdo, então tem muita questão. Então, quanto à Lei Rouanet, eu acho que, assim, todas as leis e todas as coisas, você precisa de aprimoramentos, de melhoras, talvez ela precise de melhorias, de algumas coisas assim, sim. Mas o que passa por isso é que eu estava te falando antes, é a falta de informação que as pessoas têm. E como a internet, a tecnologia veio para o lado bom e para o lado ruim, esse é um dos lados. Ele deu voz a todo mundo, o que é ótimo, mas ao mesmo tempo as pessoas estão afim só de polarização, discussões, demonizar alguém, julgamentos, cancelamentos, uma coisa que eu não concordo absolutamente, e acho que as pessoas estão fazendo isso sem ler, sem estudar, sem se apropriar, não quer saber de diálogo, não quer saber de ouvir o outro, de ouvir qual é. A Lei Rouanet é uma lei muito importante que a gente tem. Essa coisa de estar mamando nas tetas do governo, isso não procede, entendeu? Agora é muito fácil falar, é bom falar sobre isso, porque, pega dinheiro, estão vivendo, porque também as pessoas começam a achar que nós vivemos numa vida que não é a vida real que eles acham que tem, sabe? Uma vida de glamour e celebridades e muito pelo contrário, principalmente a Lei Rouanet teatral, mal sabe as pessoas que a gente mal consegue pagar as contas do mês com o salário que a gente ganha, porque é uma planilha gigante que a gente tem, né, de pagamentos, de uma folha de pagamento de uma peça teatral é absurda, porque vai desde prego, tecido, roupa, costureira, iluminação, aluguel de refletor, lanche para comer, para isso, dá para dar um resultado para as pessoas, de cultura, de pensamento, de tudo. E não se sabe também que essa lei que a Lei Rouanet, a gente tem 1%, né? Na verdade, assim, a empresa está dando, em vez de dar um dinheiro para o governo, para o Estado, ela dá para a cultura. E a gente tem que fazer uma prestação de conta que é das mais rígidas que existe, que é do MINC. E isso é aberto ao público. Qualquer um pode entrar na internet, pode ir no site do MINC e pode ver meu projeto. Se eu tenho um projeto e que ganhou a lei, e não é assim, porque eu ganhei a lei, ganhei dinheiro. Não, depois com o meu projeto eu vou bater de porta em porta, bater nas empresas, para ver se alguma empresa quer dar. Então você tem lá, quando sabe no site, tem quem ganhou a Lei Rouanet, quem conseguiu captar, quem não conseguiu, por exemplo, vamos supor que eu tenha conseguido. Aí depois você pode entrar no meu projeto e você vai ver toda a folha de pagamento tem que estar lá. Então a pessoa pode ver onde eu gastei, quem gastou, quanto eu recebi. Transparência total. É uma transparência absurda e uma rigidez absurda de notas e de tudo. Então isso já não tem. Segundo, nós temos para cada... Eu até fiz umas anotações para não falar errado o nome dos dados, né, que tem. Mas a cada R$1 que é gasto, a gente devolve em imposto de R$5 a R$7. Então, quer dizer, é um retorno... Ela dá lucro. Ela dá lucro. Ela dá lucro. E tem assim, e é isso. Então, e não é só a gente que usa
porque pode ficar sempre aquela questão, por que não dá, vai para vocês fazer, para atuar, para pagar, e por que não volta para o Estado, para isso voltar para a gente como benefícios, mas porque todo mundo usa a lei. A lei não é só, essa lei de incentivos, não é só para nossa área, é para a agricultura, usa a indústria, usa os automóveis, usa, todo mundo usa. A gente é 0,48%, é nada. O automóvel, o automobilista ganha 4% e retorna menos. Oi? Não querendo te interromper, sabe o que me dói? Os Estados Unidos, ele só entrou em guerra com os países que ele não conseguiu entrar culturalmente. O país que comprou a música e o cinema dele, ele é aliado, e assim ele é a potência mundial que é, por um único motivo, por causa da cultura americana. Ponto. Se nós tivéssemos uma indústria de fato cultural no Brasil, com a riqueza que nós temos de tudo, de todas as áreas dentro da cultura, da literatura ao cinema, sem exceção, nós seríamos uma potência mundial incrível. E as pessoas não têm essa visão. Não param para pensar nisso. Tu imagina uma produção em escala de filmes brasileiros, de peças, literatura, livros, esculturas, dança, enfim, se nós tivéssemos hoje no Brasil o nosso Circo de Soleil, tu imagina o que seria o Brasil para o mundo exportando isso mundialmente? Porque poucas pessoas sabem também a aceitação que o produto cultural brasileiro tem lá fora, que é incrível. Qualquer coisa que a gente faça, e isso independente da década, sempre foi aceito lá fora. Entendeu? Não querendo interromper tua linha de raciocínio, além do lucro que a Lei Rouanet dá internamente, o lucro para a nação que ela poderia dar em todas as relações exteriores, inclusive comerciais. É isso que me dói, entendeu? Por favor, desculpa ter te interrompido, mas eu não tinha como não falar essa parte, entendeu? Tá. Não, mas é isso, já estava finalizando mesmo. Até me perdi um pouco, mas é meio isso, estava finalizando já, sobre E como é que tu hoje, tu enxerga a questão da gente retomar isso? Quando eu falo retomar, parece uma coisa negativa, parece que a gente está querendo arrancar alguma coisa de algum lugar. Não, não é isso. Como é que você enxerga hoje para a gente conseguir conscientizar a importância disso não ser deixado de lado? Eu acho que assim, eu acho que o que está acontecendo no país, primeiro que a gente está com um desgoverno absurdo que está matando a cultura porque não quer que ninguém pense, né? Porque quanto mais pensar, pior é para eles. Mas o que salvou nessa pandemia? Se não fosse a cultura, não sei o que seria dessa pandemia das pessoas, porque já foi um momento muito difícil para todo mundo. Agora, o que salvou foi as pessoas assistirem séries, música, exposição, o online, as lives, enfim, a cultura é isso que salvou e que ajuda. Eu acho que tem uma importância grande que as pessoas não conseguem entender, que não conseguem viver sem isso. A cultura, a educação, a saúde são as bases de uma sociedade, entendeu? É que onde a gente se reconhece como indivíduo no mundo. E eu acho assim que eu sou otimista, assim, eu acho que as coisas estão mudando, eu acho que isso está unindo também a classe muito para falar sobre os debates e as fomentações culturais estão acontecendo muito. O streaming está vindo agora com força total, o streaming veio para o Brasil e se instalou aqui no Brasil, e veio a pandemia logo em seguida, então não viu a potência que isso tem. Agora está vindo muito a Amazon, está vindo Netflix, HBO, enfim, todo mundo se estabeleceu. Todo mundo está vindo. Então, é uma fomentação grande, e eu acho que a lei, cada vez mais, as pessoas precisam se informar, saber como é qual é a lei, né? Qual é Mas é isso, mas também
estamos em fases de mutação, está mudando muita coisa culturalmente. Eu acho que essa coisa da pandemia, de fazer teatro online, por exemplo, eu dirigi uma peça chamada A Lista, durante a pandemia, com a Lília Cabral e a filha, a Júlia, e que elas me chamaram. E eu não sabia nem, eu dirijo já hoje em dia, e eu não sabia nem por onde começar, não sabia o que a gente vai fazer. Primeiro que a gente teve que fazer toda a preparação, toda a parte de leitura que a gente costuma no teatro fazer, né, um período de mesa, que a gente chama, que é só interpretação do texto, conversa, você se apropriar daquele texto, ver o personagem, você... o diretor dá uma condução da linha que vai usar, enfim, é um trabalho de mesa que a gente fez tudo por Zoom, o que é complicado, porque é bom, ao mesmo tempo, o Zoom não é uma plataforma que foi feita para o teatro. Então, tem várias coisas que impedem, por exemplo, quando bota música, se elas botavam música na casa delas, quando eu ouvindo, a música, o Zoom não lê música, ele lê só som da palavra, então ficava um ruído, então eu não entendia, então eu fazia na minha cabeça, beleza, esse ruído é uma música, a música tal que eu conheço, que você tinha que trabalhar um lugar de imaginação muito forte. Outra coisa, se está todo mundo falando ao mesmo tempo, não rola, porque não dá, congela. Então, muita dificuldade. E depois a gente acabou se encontrando e fazendo para fazer a marcação e a peça toda, claro, com os protocolos todos e tal, mas não tinha nada. Como é que você vai fazer uma produção de uma peça? Não dá para sair na rua, comprar material, cenário, figurino. Então a gente começou a fazer como quando começou a carreira, que quando começa a carreira, você vai fazendo uma cena no que você tem que levar, você leva roupa sua, pega um objeto de casa. Então a gente fez isso. E muito bom, porque retornou às origens do teatro, ator e palavra, sabe? E tendo que usar a tecnologia. Então, quer dizer, o primitivo, o essencial, a base do teatro, com o que há de mais moderno, que é fazer isto em plataformas digitais, usando tecnologia, câmeras e então, é um aprendizado. E eu adoro desafios e aprendizados, então foi bom. Agora, eu até fiz uma postagem falando que o teatro foi o primeiro a parar, mas foi o primeiro a se reinventar. Ele é uma fênix, a cultura tem isso, não para, entendeu? E eu acho que isso a gente vai levar para a vida, sabe? Eu acho que o teatro vai voltar, mas eu acho que essa tecnologia que agora foi incorporada a ele vai continuar e vai ser aprimorada, vão ser criadas plataformas para isso. Eu acho que a gente fez a peça, a gente teve 150 mil espectadores, sabe o que é isso? Porque foi comprado pela Unimed, depois passou no canal Curta, Canal Brasil, que tinha um canal que passava, então acabou que muita gente que não tem acesso a teatro, gente de outros países do mundo, gente muito do interior, que não costuma ir, teve acesso. Então esse acesso é importante continuar. Então eu acho que hoje em dia a gente vai ter um híbrido das coisas, a gente vai ter o teatro presencial, o teatro virtual, online, que também você desafia com técnicas muito mais modernas de projeções e tal, e você pode ter os dois também agora, sabe? A gente está com ideia de fazer a lista agora, ano que vem, presencial, que foi muito bem recebida e tal, e a ideia é fazer com câmeras também, para as pessoas assistirem de onde quiserem, junto com o público, ver a risada, ver as palmas, ver não sei o quê. Então a gente tem o público do palco e o X público que vai ser... Então, quer dizer, sempre se ganha coisas, né? Eu acho que a gente também vai acabar ganhando com essa pandemia, muita criatividade, a abrangência da cultura e do nosso trabalho. Mas é uma fase de descobertas ainda como fazer, o que fazer, por onde fazer, que aplicativos e plataformas vão surgir. Enfim, eu acho que... Pode falar. Não, por favor, conclui. Não, é isso mesmo, só isso. Eu acho que está acontecendo com o teatro o que aconteceu alguns anos atrás com o rádio. Todo mundo achava que o rádio ia acabar. E hoje não, você vê que o rádio ele agregou o podcast, ele agregou os aplicativos, né? Até porque não tem como, gente. O teatro ele é algo, eu acho assim, tão sagrado, sabe? Tão sagrado. E agora vai voltar a ter também novelas de rádio.
Fantástico isso. Isso é um sonho que eu tenho desde moleque, tu acredita? Esse é um sonho desde moleque. Eu era adolescente, eu assistia na Transamérica as paródias que eles faziam das novelas da Globo. Então eles agora acho que vários... vai ter novela também, os streamings vão fazer novela também. E uma novela mais moderna, porque assim, uma das coisas que se questionou muito em novelas hoje em dia também é o tamanho delas. São novelas muito longas e tal, e agora, então, o streaming também está entrando, querendo fazer novelas, e novelas de 60, 50 capítulos bem concentradas. Então, eu acho que as coisas vão evoluindo, né? Na verdade, já existe isso de uma certa forma com as próprias séries, né? Quando você pega as próprias séries, eu tenho assistido agora, que eu não tinha assistido ainda aquela série no Netflix, a Ponto Cego, quando você vê é exatamente isso que você tem. Agora, e eu acho que a gente vai ganhar com esse formato, porque você vai acabar aproximando a novela mais do cinema. Porque qual a diferença da TV para o stream? A TV, ela é perecível, né? Então a linguagem de texto da televisão, ela tem que ser muitas vezes repetitiva, porque você perdeu o capítulo de ontem, mas no capítulo de hoje você tem que entender o que aconteceu ontem. Porque você liga a televisão, chega em casa, liga a TV, vai fazer o jantar, vai falar no telefone, vai abrir e-mail, vai arrumar a casa e a TV está funcionando. Então você, da hora que passa, você tem que ver aquilo ali. O stream não, o stream você para assistir. Né? Você para assistir. Então eu acho que até a própria narrativa da novela, ela vai se aproximar muito do cinema e vai ganhar muito com isso. A gente vai ter obras maravilhosas com isso daí. Você está fazendo agora esse personagem agora na Globo, na novela das 6. Como é que foi isso, Pivo? Como é que surgiu? Porque o cara dá medo, velho. Como é que tu conseguiu chegar naquilo ali? Mesmo com o passar dos anos, algumas coisas continuam as mesmas. Que isso, Nicolau? Desculpe, majestade, eu não consegui detê-los. E Coco Ferreira, grande cozinheiro. Em agosto, estreia sua nova novela das 6. Nós não somos fantasma. Somos velhinhos decrépitos, mas bonzinhos. Estamos nos tempos do imperador. Na verdade, ele é o personagem que eu fiz na outra novela, né? No Novo Mundo. É um personagem que foi criado lá e que deu muito certo, fez muito sucesso. São dois loucos, dois bufões, né? Que cuidavam de uma taberna, muito porcos, muito... e aí, mas caiu no agrado do público e ficaram engraçados. Na verdade, são personagens que fazem uma crítica social, né? Isso que é muito interessante. A novela acontece num período muito difícil da vida, de negros, de escravidão, de várias questões, e acho que foi uma sabedoria muito grande dos autores de... Cada vez que vinha uma cena dessas muito pesada, cortava pra gente, meio que fazendo alguma coisa paralela, uma crítica social. Eu acho que o Licurgo sempre fala que ele tem ele representa o jeitinho brasileiro, sabe? Ele tem, acreditar apenas nas pequenas coisas e tá sempre visando alguma... e com muito humor. Então o humor aproxima, porque o humor, quando você vê, você ri, você está rindo de si mesmo às vezes, sabe? Mas o humor, ele traz essa... E deu muito certo. E agora, sobre a história de Dom Pedro I, agora nos tempos do imperador é a Dom Pedro II, é a continuação. Passaram-se uns 40 anos. Licurgo caiu num golpe e agora a taberna tem um novo dono. O senhor passou a taberna pro meu nome. Hugo, não tira a taberna de mim, por favor. Por que você fez isto, Hugo? Hoje, Novo Mundo. Aí os autores pensaram em ter, porque a taberna vai dar lugar a um cassino. Então, de ter esses velhos largados em algum canto, mas nem seria a gente. E o diretor, o Vinícius Coimbra, teve a ideia de trazer a gente, então, para fazer essa... É uma participação, né? A gente não faz a novela toda, não. A gente faz 36 capítulos, depois pula 10, um pouco mais de 10 anos, e aí a gente morre. E aí ele trouxe a gente... mais um desafio, porque a gente fazer... Eu fiquei bem preocupado no começo, porque eu falei, como é que seriam... Primeiro que eu vou fazer um cara de 80, 90 anos. Numa novela que é muito realista,
É complicado. Se você vai num trabalho de humor ou numa série que tem uma coisa mais fantástica, é uma coisa. Mas essa novela também é diferente do Novo Mundo. O Novo Mundo era mais fantasiosa, tinha piratas, era mais... Essa não, essa é uma novela mais sombria, mais realista, mais novelão. Mas a gente resolveu comprar o desafio e foi muito gostoso de fazer, porque a caracterização era muito demorada, muito complicada, mas depois, é isso que eu falo, quando eu me via no espelho tão diferente, fica mais fácil de soltar o monstro, o bicho, sabe? E fazer e uma continuação. Enfim, é difícil, é complicado, assim, ao mesmo tempo é muito gostoso, muito... Foi um grande desafio, foi um grande aprendizado, assim. Não, tá aí reconhecível, mas não só pela maquiagem, não, é por todo o trabalho de composição mesmo, a questão corporal, de voz. Mas ajuda, quando você se olha já não se vê. Sim, nasce. Muito, né? Eu tenho essa filosofia, eu acho que, na verdade, muitos personagens, o personagem, porque quando ele nasce de dentro para fora, não é um personagem, é alguma coisa tua que você está doando. Né? É alguma coisa tua que você está exorcizando, que você está botando para fora, porque vem de dentro para fora. Eu acho que o personagem ele vem de fora para dentro. Você enxerga, você materializa, aí sim, vou usar uma expressão completamente errônea, você incorpora aquilo ali e pode trabalhar com seus elementos, óbvio, né? Dar alguma coisa para o personagem, tirar alguma coisa dele, enfim. Mas eu acho que o verdadeiro personagem mesmo, ele vem de fora para dentro. Piva, os teus personagens te assombram? Como assim? Como assim? Tipo assim, eu fiz algumas coisas na minha vida que às vezes eu sentia a presença do personagem. Até numa troca de ideia mesmo. Né? Ou dependendo do tipo de perfil psicológico do personagem, aquilo me perturbava em algum momento. Você tem, assim, no seu momento de isolamento, de paz, de solidão, algum diálogo com algum personagem? Você tem algum personagem que te incomode em algum modo? Teve algum que tenha te incomodado? Como é que é isso? Com certeza, porque na verdade, assim, quando você trabalha um personagem, você trabalha muitas horas por dia, né? No teatro, você ensaia horas no dia, então você fica 2, 3 meses, 8 horas por dia, 6 horas por dia, só vivendo aquilo. Então, às vezes, um personagem, você vive mais o personagem do que a sua vida. Numa novela, nessa, por exemplo, eu acordava 5 da manhã, estava lá 7, maquiava até 3 horas de maquiagem, depois já começa a gravar, quando eu via, estava acabando 8, 9 da noite, aí 1 hora para tirar, chegava em casa, tomar banho, comer, dormir, para já acordar pro dia seguinte. Então eu vivia mais a vida do personagem do que a minha. Segundo, que assim, quando você tem um personagem, como você falou, começa de fora, eu gosto também de fazer ir interiorizando. E quando você vai interiorizando, você tem que saber que personagem é esse que você está fazendo, né? E uma das coisas boas dessa profissão que eu gosto, porque eu gosto muito de psicanálise também, amo psicanálise, e eu acho que tem uma coisa isso, a gente como na sociedade, a gente tem tudo dentro da gente, a gente tem o amor, mas tem a raiva, tem o ódio, tem a inveja, tem a competição, tem as emoções leves e as pesadas, tem o sentimento sombra e a luz, a gente tem tudo. Só que a gente sabe que para conviver, para viver na sociedade, a gente não pode sair despejando em todo mundo, fazendo o que quer, bem diferente desse nosso governo, que faz o que bem entende, só da sombra. Não é nosso, a gente tem que aguentar isso daí. Né? Uma loucura. Até deixar um recado pessoal. Vote, porque ele só foi eleito pelas pessoas que não votaram. Esse papo e de que eu fake não news, voto... e se informe, vote e se informe, porque o fake news é uma tristeza. Foi muito, de burro não tem nada, foi muito bem, confira bem as fontes que está pesquisando, com quem está falando, para poder, isso é fundamental. E aí, o que acontece é que, assim, então, dependendo do personagem, se pega um personagem vilão, por exemplo, ou que tenha, eu vou... Isso é bom um pouco, pessoalmente, porque eu pego esse lado meu, que todos nós temos, mas que abafa, e eu vou poder dar corda para ele, entendeu? Viver ele, puxar ele para fora, porque eu não vou botar ele e vou causar um mal em alguém, eu vou botar ele num personagem, esse personagem vai poder... Então, de uma certa forma, a gente faz
a gente vira um cavalo, né, para passar essa. Sim, a gente incorpora o cara. E você vira um canal para isso. Só que é isso, você fica, às vezes, o dia inteiro alimentando só um lado ruim, entendeu? Só um lado que esse personagem precisa. E como você fica muitas horas num personagem, sim, volta para casa quando você vê, porque o pensamento é meio isso, né? Você vai, o que você alimenta. Então você entra, então tem muitas vezes que é mais pesado, que é mais irritante, e tem vezes que é mais leve. Você vai, não tem como fugir disso, né? Não tem como. Então, até porque quando acaba um papel, quando acaba um trabalho, seja ele qual for, novela, geralmente o ator cai num vazio, cai na morte, sabe? A gente tem um vazio da morte, o vazio da finitude. É isso que eu ia te perguntar. Teve algum personagem assim, óbvio que o que deixa saudade tem, né? Óbvio que tem aquele personagem que quando acaba, a gente sente a saudade, como a gente sente saudade de um amigo que não vê mais. Sim. Mas teve algum personagem assim que você deu graças por ter terminado? Acho que já teve, acho que já teve sim, não é muito normal, porque todo personagem, todo trabalho te traz alguma coisa, a mim me traz alguma coisa, e tem muito empenho, né? Então ele dá certo e dá errado, um trabalho dá certo e dá errado, independe desse empenho. Então esse empenho que a gente coloca, que a gente faz, no trabalho, isso é sempre uma morte, isso é sempre uma tristeza quando termina. Agora, quando o trabalho não vingou, o trabalho por algum motivo não deu certo, claro que você também não quer ficar perpetuando um trabalho que não aconteceu. E ele não aconteceu. Quando o trabalho não acontece por várias razões, mas não é por falta de empenho, por falta de todo mundo dar o seu melhor e tal, sabe? É por conjunções, né, que acontecem. Não, mas eu não falo só nesse sentido, não. Eu falo no sentido de repente ainda não ter acontecido isso contigo, né? Mas você, de repente, faça vamos supor, você, Guilherme Piva, é chamado agora para fazer o personagem, a dramatização do nosso presidente da República. Uhum. Você tem que fazer o personagem de Jair Bolsonaro, né? Você vai compor e tal, você vai fazer esse personagem. Quando esse personagem acabar, a gente levando em consideração tudo que nós estamos vivendo de descaso, desse assassinato coletivo, de tudo isso, quando isso acabar, esses valores desse personagem, eles contrastam totalmente com os seus valores. Ele é totalmente a antítese do que você é. Sim. Quando esse personagem acaba, você se sente aliviado de ter acabado, você sente uma antipatia pelo personagem, você trabalha essa antipatia para fazer ele melhor, mas quando acaba assim, graças a Deus, eu não tenho mais que fazer, esse cara acabou. Não, eu acho que não. Eu gosto do resultado, mas eu me livrei disso. Não, acho que não. Acho que porque a gente acaba se apaixonando pelos personagens, entendeu? E os personagens é uma síndrome de Estocolmo, quase. Você convive com o demônio e depois se apaixona por ele, entendeu? E porque outra coisa, não dá para fazer criticando. Quando você vai fazer um personagem desses pesados assim, você não é uma coisa que você eu não posso fazer o Guilherme pela minha visão. Entendeu? Eu tenho que entrar na visão dele, de achar que o que ele está fazendo é certo. Ele acha que ele está fazendo, sei lá, o que passa na cabeça dele, mas eu tenho que tentar entrar naquela cabeça, entendeu? Eu tenho que entrar ali e não julgar, eu não posso julgar o personagem, porque é isso, eu estou fazendo uma obra de ficção, ou que não seja, mas eu estou fazendo aquele personagem, então eu tenho que fazer pela ótica dele, eu tenho que tentar não só defender ele, como entender, eu vou procurar em mim mecanismos para acreditar nesse mundo. E quando você faz isso e você emburaca e você consegue entrar numa catarse, você se apaixona, você vira... É muito louco, porque você está fazendo uma coisa muito pesada, muito sombria, mas está com muito tesão de fazer aquilo, porque aquilo ali não é... Você mexe com umas energias suas e uma manipulação que é muito boa.
sabe? É muito Por isso bom. os vilões são deliciosos. É ruim a emoção que você busca, mas é bom quando você encontra e você consegue fazer aquilo sem julgamento, entendeu? É por isso que os vilões são maravilhosos, né? Eu acho que a hora que a gente se joga pro contrário mesmo, assim. Não, e você faz catarses, você faz limpa, porque na verdade é isso, você tá sendo... Vamos supor, se eu vou falar sobre ele, eu vou botar meus demônios para fora. E muitas vezes a gente usa os demônios nossos pessoais numa coisa, emoções boas também e ruins, num personagem que vai coincidir. Então não é necessariamente eu posso usar uma experiência muito ruim minha para botar num personagem do Bolsonaro, que seja, ou de um vilão, mas que case. Mas eu não estou fazendo a emoção dele, eu estou fazendo uma minha que casa perfeitamente. Eu sei que se eu usar essa emoção minha aqui, vai casar muito bem naquela hora daquele personagem, sabe? Mais ainda, eu me lembro que eu vi uma matéria, acho que era do Al Pacino, não sei, estava fazendo uma peça na Broadway, eu não sei se é Al Pacino, não sei se é a história dele. Eu só sei que terminava a peça, ele ganhou o maior prêmio de teatro, acho que tinha com essa cena, que alguém levantava o revólver para ele, para matar ele, e a reação dele era espetacular, enfim, o cara tinha esse momento, foi um momento muito marcante da peça, e parece que um prêmio veio muito por essa cena. E aí perguntaram numa entrevista para ele, como é que foi, o que ele buscou, o que ele via, ele falou assim, que a coisa que ele mais tinha pavor na vida era de tomar banho gelado no inverno. Então, que quando a pessoa levantava aquela arma para ele via uma mangueira, no inverno americano, e alguém levantando uma mangueira de gelada para ele. Entendeu? Então a gente faz isso. A pessoa está vendo ali você consegue ver, através de emoções suas, reações que podem casar. Porque assim, o cara nunca levou uma arma, nunca levantou. Então, se vai levantar uma arma para me matar, eu que nunca vivi isso, eu posso pensar intelectualmente 1000 reações e medos e tal, mas não é interno meu. Que medo, qual é o maior medo que eu já passei na minha vida, eu tenho que botar ali. Então, às vezes, não tem nada a ver com arma, nada a ver com o que você está vendo. Eu estou buscando um medo meu e me associando naquela ação, né? Não, eu te perguntei de propósito. Eu te perguntei de propósito, né? Até porque esse é um dos preceitos da atuação, né? A pergunta, na verdade, ela foi maliciosa mesmo, mas para as pessoas entenderem como é que funciona. Porque é função do ator defender o seu personagem até a morte. Sim. É como se você estivesse advogando, né? Uma vez eu vi não só a função, você não consegue fazer um personagem inteiro se você não entrar nesse personagem, não defender ele. A não ser que você não sinta, que você finja, né? Que você mas seja... aí, vou te falar uma coisa, isso é impressionante, porque a câmera... Entrega. Então, você pode achar que está representando muito bem, mas... Nossa, eu vejo nitidamente quando alguém está representando ou vivendo a coisa. Né? Não que inclusive, a grande dualidade do ator técnico e do ator visceral. Eu acho que um verdadeiro ator visceral é o que sabe usar a técnica em prol do sentimento. Não é aquele ator coreografado que faz a modulação de voz tentando, que aí você tem, com todo respeito, pode ter um excelente canastrão, mas eu prefiro um péssimo ator a um excelente canastrão. Entendeu? Não, quando você vê a técnica acima do personagem, tem estilos também, tem peças que trabalham isso, enfim. Aí vem também do estilo de cada um, né? Porque o que tu falou agora da questão da defesa do personagem, eu me lembro que eu vi uma entrevista na Actor Studios com Jeremy Irons. Assombroso, né? Aquele cara, para mim, ele é um dos melhores do mundo, né? E ele fala quando ele fez a dublagem do Scar, do Rei Leão, né? E que ele diz que na van-premiere do filme, quando o Scar morreu, todo mundo levantou e aplaudiu. Ele foi o único que não conseguiu, que ele ficou encolhido ali, teve vontade de chegar lá e gritar, gente, pelo amor de Deus, ele não é mau. Então a gente tem essa coisa da paixão pelo personagem. E de todos, Piva, tem algum que tu tenha mais carinho?
ou você consegue amá-lo como todos os filhos iguais, ou você tem aquele personagem assim que você fala, ou porque foi o primeiro, ou porque me deu mais dor para fazer, ou porque foi mais prazeroso. Não, é fogo, assim, é fogo, porque quando você vai trabalhar, escolher um personagem, ou te escolhem, e você entra, é porque você quer muito fazer aquilo, né? Você está com desejo de fazer aquele personagem. Eu me lembro que eu fiz um teatro, uma peça que ficou um tempão, anos em cartaz, chamada A Face da Boa Preguiça, do Suassuna, e eu era louco para fazer um João Grilo. Um João Grilo é um personagem do Suassuna que ele tem várias obras, que é o meio... Nota Comparecida muita gente viu fazendo, ou Selton fazia. E ele tem vários na obra dele. Eu queria muito fazer. E aí eu batalhei muito para fazer essa peça. Eu estava terminando uma novela e fiz a peça. E é isso. Então, você vai atrás dos personagens. Então, ou ele vem para você, você se apaixona por ele. Então é muito difícil eu ter uma preferência, assim, sabe? Agora, tem conjunções que não dá para negar. Tipo, Chica da Silva foi minha primeira novela. Então, com a Vancini, um personagem incrível. Então, uma conjunção muito importante. Eu não digo que é personagens preferidos, porque eu realmente gosto, mas quando a conjunção inteira é a favor, eles ficam mais importantes, assim, né? Em nível de... Agora, o Licurgo é outro. O Licurgo é um personagem que, nossa, mãe... Primeiro que é uma novela de uma grande amiga minha, é da Teresa Falcão e do Alessandro Marçom. A Teresa Falcão é uma parceira minha de anos de trabalho. Várias peças que eu dirigi, foi ela que fez a adaptação, às vezes tradução, às vezes escreveu também. A minha primeira peça infantil, que eu ganhei muitos prêmios e muita coisa, foi dela, ela escreveu e dirigiu. Então a gente tem uma parceria muito grande eu dirijo coisas dela, ela já me dirigiu, e o Novo Mundo foi a primeira novela de autoria dela e do Alessandro. Então, eu estou fazendo essa novela, tem esse gosto especial de estar fazendo uma novela de uma grande amiga que eu acompanho há 30 anos, entendeu? Então, uma coroação. Aí veio esse personagem, que aí veio o Vinícius e deu essa capa bufonesca, que não tinha, era meio dono de um bar e tal, mas veio. E aí a coisa foi acontecendo, foi fomentando, e veio um personagem absurdamente querido, que foi indicado a todos os prêmios aqui no Rio. Então é uma conjunção também muito favorável, uma conjunção que um personagem muito importante, assim como eu tive vários no teatro também, sabe? No cinema eu tive menos, que eu não tive tanta oportunidade, mas gosto. Eu fiz Madame Satã, que é um filme emblemático, assim. Então, não tenho preferências, mas tem conjunções que os tornam mais importantes na sua vida, sabe? Por causa de várias questões que envolvem de amizades, de amores, enfim, a obra ter sido muito importante na época e tal. Tu falou em Madame Satã, eu assisti tanto no cinema, como eu também tenho aqui, você deve ter olhado aqui no fundo, né? Eu tenho a minha videoteca. Sim, e ele está aqui também na minha videoteca. Assim. O que eu acho interessante no Madame Satã, que eu sou carioca, e a minha infância inteira eu fui criado ali perto do bairro de Fátima. Sim. E o Madame Satã naquela época, né, de escola que a gente ouvia, ele era um ícone, né, da malandragem carioca. Ele era um personagem vivo, né? E a gente ouvia muitas histórias e tinha medo, inclusive. E quando eu assisti o Madame Satã, tu tem o teu trabalho, tem ali o Baurac, né, e o trabalho do Lázaro está impressionante. Marcela Cartacho, o Lázaro, incrível. Não todos, sem exceção. Mas uma das coisas que me chama mais atenção no Madame Satã foi a atmosfera dado pelo cenário e pela fotografia. Sim. Porque aquilo ali deu uma cama para a interpretação de vocês. Sim. Que ela se encaixa, até a textura da parede do cenário que é colocado. O carinho é incrível, né? O carinho Não, ele é fantástico. Maiores que tem. Não, e aquela tua cena do teu personagem, não quero dar spoiler para quem ainda não viu, que ele vai ser assaltado, né, em seguida, né, o momento, a emboscada que é feita, a inocência do personagem que você faz sem saber o que vai acontecer depois, acreditando naquele momento afetivo. Incrível trabalho, incrível. Eu queria te apresentar o Álvaro,
Álvaro, esse aqui é o Benedito. Boa noite, Benedito. Benedito é um grande amigo meu e talvez ele saiba onde encontrar uma menina assim, do jeito que tu me disse. E como é que é a menina que o Álvaro tá procurando? Ele tava querendo assim uma menina mais morena, lábio grosso, uma menina assim danadinha. Você é um grande fã da Josephine Baker. Eu sou filho de Ansan e Ogum. E de Josephine Baker eu sou devoto. Senta. Senta. Quer dizer que tu tá querendo uma garota assim, da minha altura, morena. Isso. Tu sabia que eu tenho uma irmã que é assim do jeito que tu quer? Quer que eu te apresente? Como é que é o nome da sua irmã? Josefa. Tem uns colchão, uma bocona gulosa. É uma danada, minha irmã. E ela tem as coxas bem grossas? Tem. Sente aqui as coxas da minha irmã. E foi uma cena dificílima de fazer, dificílima. Eu nunca tinha feito uma cena assim, e a gente ali não tem cena fácil, né? Mas ali não, é um filme que não tem cena fácil. Não, mas essa aí é porque quando você vê o resultado, né? Ele tem essa filmagem, por exemplo, foi uma que durou 12 horas. A gente começou, tipo, sei lá, 7 da noite, 6, 7 da noite, e eu voltei para casa amanhecendo já de manhã. E é uma cena que é uma grande trepada, né? Sim, mas é a verdade. Então é uma né? cena de sexo, só que para filmar ela, a gente ficou a noite inteira, e tudo bem com uma qualidade incrível, com valtinho de câmera e de fotografia, tudo maravilhoso, mas para chegar naquele resultado, o fazer é muito... Eu me lembro de acabar e estar voltando para casa e falar, o que eu fiz? Sabe, eu só teria feito isso com respaldo do Carinho e do Valtinho. Não, sabe? foi um trabalho de entrega. Sabia que estava em excelentes mãos. Mas a gente se expõe muito, né? Quando a gente faz um trabalho, a gente se entrega e se expõe muito, né? Não, o Madame Satã, de todos os envolvidos, é um trabalho de entrega que, quando eu assisti o filme, eu assisti em Porto Alegre, no Cine Guion, enfim, que é o único lugar que a gente poderia assistir, que é voltado para a cultura mesmo em Porto Alegre. Sim. Eu fui assistir Madame Satã no Cine Guion. Quando eu vi o filme no todo, eu falei assim, gente, né, a confiança, a coragem, né, porque você, por mais que você possa confiar, você não sabe como é que vai ficar, você como ator, né? Como diz o Carlo Mossi, o diretor de um filme é um piloto do avião e o ator é o passageiro. Você entra no avião, bota o cinto de segurança e espera o avião chegar. Você não vai perturbar o piloto para saber como é que está o voo, né? Sim. Então, a mesma coisa, por mais que você tenha assim, se jogado, eu imagino a tensão, e isso as pessoas não sabem que estão aí do outro lado. Vocês pensam que muitas vezes uma cena é prazerosa, vocês não sabem o que envolve de cansaço, da própria insegurança que a gente sente nossa mesmo, como aquilo está sendo impresso, a vida pessoal de cada um, como isso vai ser encarado depois, vários questionamentos. É por isso que eu falo que esses julgamentos, esses cancelamentos muito rápidos que as pessoas fazem, tem que ser revisto, tem que ser reolhado, porque nós temos uma coisa que é o seguinte, é muita exposição. O ator, o próprio diretor, mas mais o ator, tem uma exposição absurda. E a gente está dando a cara a tapa a quem quiser vir falar do nosso trabalho. Então, uma das coisas, acho que
nessa pandemia ficou muito latente, que falta ao ser humano, e que eu acho que é isso que a gente tem que olhar, chama-se empatia. É se colocar no lugar do outro, mas isso não estou falando na profissão, em todos os lugares. Quando você vai falar, quando você vai cancelar, quando você vai julgar, tem que ver a história do outro, o que é, se colocar no lugar do outro, acho que é uma coisa fundamental. Entendeu? Então, eu fico sempre falando, quando vem esses julgamentos, essas coisas, eu falo assim, você já pensou no seu trabalho que você está fazendo? Quem quiser, o mundo inteiro pode olhar e palpitar? Isso, sei lá, o médico vai fazer uma cirurgia. Imagina se todo mundo pode dizer, essa cirurgia que ele fez, não gostei como ele botou. Não gostei, ele fez aquilo, botou a luva errada, não. E todo mundo vai dizer, quer dizer, é muito complicado. Nós somos os heróis, nós somos muito corajosos. Ator é uma profissão que você tem, não é para os fracos, não. É mais do que um celibato. É linchado e é falado por todo mundo. Mas sabe o que eu não consigo entender, Piva? Eu entendo tudo isso aí, concordo contigo, a questão da gente tá na vitrine, a gente tá exposto, a gente tá dando a cara a tapa. Gente, mas é tão simples. Não gostou, não assista. É tão simples. Mas as pessoas, elas não estão... eu acho que elas não chegam nem sequer a não gostar. Eu acho que elas não... Eu vou além, eu acho que elas nem sequer assistem. Exatamente. Elas ouvem a tocar, estão criticando, vou lá detonar. Às vezes vê pouco, não vê muito. Eu já fiz trabalhos, por exemplo, que fui criticado e de uma pessoa falar assim, isso é uma pessoa específica, internet, que eu nem sei quem é, mas falava assim, não, eu nem vejo, quando aparece eu já passo para frente. Você fala assim, bom, então você não está se dando a chance de primeiro... Como é que você está julgando uma coisa que você não assiste? E não é assistir uma cena ou duas cenas, é você assistir o trabalho, porque tem um tempo de implementação de um trabalho. As coisas você não consegue... De vez em quando você vê uma série, se apaixona logo no primeiro episódio. Mas tem vezes que é no terceiro que a série te pega. Normalmente tem hora que um personagem esse personagem a princípio não bateu comigo. E daqui a pouco você está amando esse personagem. A própria Casa de Papel, eu tentei assistir umas 2 vezes no início, não consegui, porque eu não passava do primeiro episódio. Mas eu sou insistente, eu não gosto de fazer o julgamento sem ver. Eu falei, não, e ela só me pegou no terceiro. Você falou uma coisa aí, por exemplo, tem um dos nossos diretores brasileiros, que é um do cara assim que eu mais admiro, que não está mais entre nós, que é o Walter Hugo Cury. O Walter Hugo Cury fez um filme na década de 1980, final da década de 1980, extremamente polêmico, que o filme, na verdade, ele retrata uma realidade, que é o Amor Estranho Amor, que tem no seu elenco Tarcísio Meira, Vera Fischer, Mauro Mendonça, grande elenco, e tem a participação na época de uma moça que era modelo, que era a Xuxa. O que se fala desse filme hoje em relação à Xuxa, as atrocidades, eu até fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, depois eu posso até te mandar para você dar uma assistida. As atrocidades, e as pessoas não viram o filme. Acusam dos piores crimes. E detalhe, a Xuxa, ela trabalha no filme numa participação. O filme não é dela, e as pessoas colocam o filme como um filme sendo da Xuxa. Então, assim, a gente é muito massacrado por gente que você disse uma coisa que eu sempre costumo falar com outro termo, que são ignorantes com prazer, porque o cara quer ignorar. Ele ignora de propósito. Eu nem vi. Então tu não pode falar, cara, sabe? Então é isso que me chateia muito hoje. Eu acho que todo mundo pode ter suas opiniões, eu acho que é normal. Mas, por exemplo, tem o exemplo de Casa de Papel. Eu não vi Casa de Papel também, não me pegou Casa de Papel, e eu acabei que nem insisti para ver. Mas eu não saio dizendo, não, quando alguém fala Casa de Papel, não. Eu falo assim, eu tentei, poxa, essa não me pegou. Não, acho que alguma coisa nela não me... É dos dois. E é dos dois. Mas é dos dois, isso que eu quero dizer. Não é, quando uma coisa não pega, por que pega para uns e não pega para outros? Porque é dos dois, aquele tema com você não dá match, não rola, você não é... Por isso que tem várias obras para todos os gostos, mas eu não fico não vendo, criticando e dizendo, mas quando vem esse assunto eu falo, puxa, eu não consegui, não me pegou, não tem a ver comigo, eu falo assim, muito ruim, não saio
linchando. Até porque você tem que ver que todo trabalho tem sacrifício, tem equipe, tem gente que depende daquilo. Então, por uma questão até de respeito, tem gêneros musicais que, se tu me der um ingresso, eu não vou no espetáculo, porque determinado gênero musical, não vou entrar aqui, né, em juízo, nem dizer até em respeito, a mim, como ouvinte, não me agrada. Mas aquilo é ruim para mim. Eu não vou ficar dizendo que aquele é um lixo, né? Porque eu estou faltando respeito com as pessoas que eu gosto. Piva, para fechar, tá? Porque eu sei que tu tem teus afazeres aí. Se depender de mim, eu não te solto mais, cara. Porque, sabe, há muito tempo que eu queria conversar contigo e eu me devo, né? Daqui a pouco o pessoal vai achar que eu fico dando cantada em todo entrevistado meu. Mas é que eu só trago aqui pro canal pessoas que eu admiro, né? Que bom, pessoas obrigado. Que eu sou fã. Pessoas que eu sou fã. E eu me devo um dia trabalhar contigo. Não, vamos. Isso é uma dívida que eu tenho. Isso é uma dívida que eu tenho comigo pelo prazer de ter você na frente da minha lente, sabe? Até bom, porque obrigado. Eu tenho o maior prazer também, Luiz. Eu gosto do teu estilo, eu gosto da sinceridade que você passa nos personagens, eu gosto exatamente dessa pureza, dessa coisa lúdica que tu traz a gente se desliga, né? Quando é que eu comento muito para os que estão à minha volta, quando eu consigo entrar numa cena como espectador, é porque aquilo realmente está me passando muita verdade. Porque a gente sabe onde está a câmera, a gente sabe qual luz foi usada, a gente sabe que tipo de filtro foi colocado na imagem, a gente sabe qual foi a técnica de maquiagem. Diferente, né? Quando eu olho aquilo ali e acredito, eu falo, gente, tem filme que eu olho assim e falo, gente, não acredito que eu estou acreditando. Porque é tão bom aquilo ali que te envolve de um jeito. Então, quando eu consigo me colocar como espectador, isso para mim é divino. E você é um dos atores que consegue me colocar como espectador. Que bom. Poxa, isso é um maior elogio. Sim. Não, mas é verdade isso. E nessa entrevista aqui, por mais que eu já soubesse, por conhecer o trabalho e conhecer a profissão, as respostas, eu perguntei de propósito, e está muito claro isso, porque tu é um ator que você faz pelo exercício, você faz pelo amor, você defende os teus personagens. Eu fiz a pegadinha do personagem do Bolsonaro exatamente porque eu sabia que tu defende o personagem, é um personagem, né? Sim, claro. Se ele tem que ser odiado, ele tem que ser odiado pelo público. Quando você está mostrando um personagem, e principalmente um personagem histórico ou que já existiu, não sei o quê, você tem a obrigação de mostrar para quem está assistindo o que era aquilo, qual era a época é assim, a gente falava assim, esse personagem era assim, não dá para, você tem uma fidelidade com o que você está fazendo, né? Não, e como dizia Mazzaropi, né, quem julga é o público. Exatamente. Não cabe a gente a julgar, né? Não. Se eu for chamado para dirigir, eu posso me dar o direito, né, de, como profissional, não me apetecer tal obra, né? Esse é o tipo de personagem que não é porque eu sou ator, eu sou obrigado a fazer qualquer personagem, né? Porque eu sou diretor, eu sou obrigado a dirigir qualquer filme. Não, a proposta não me interessa, a mim não vai acrescentar, não é o que eu gostaria de fazer no momento. Claro, isso acontece muito. Esse direito a gente pode se dar. Mas a partir do que você dá o aceite, a tua obrigação é defender aquilo até a morte. Né? Claro. E por isso é o resultado do teu trabalho, porque tu leva isso para a tua vida, né? Sim. Só para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta assim. Quando você compõe, óbvio que a parte física da composição ela é de essencial importância, mas você utiliza outros elementos, porque quando eu vou escrever, eu mergulho muito musicalmente. Quando eu vou escrever, eu busco músicas, que não as músicas que eu vou usar no filme. Quando eu vou escrever um roteiro, eu tento mergulhar, sabe, numa época através de tipo de canção, buscar, né, eu vou ouvir uma Maísa cantando Meu Mundo Caiu, para poder buscar a emoção, para escrever uma cena de fossa, de tristeza. Eu trabalho muito na composição para escrever assim. Você busca isso só fisicamente na composição do personagem ou você também entra nessa vibe de outros elementos externos para trazer para essa composição? Não, uso muitos elementos externos. A composição externa me ajuda muito a embarcar, mas eu uso muitas emoções pessoais. Eu gosto muito disso, de experiências pessoais minhas, de utilizar. Dependendo da cena, eu não tenho... música não é muito o que eu faço, não, mas eu faço bastante com
eu trabalho muito visualização, que é uma coisa que eu acho fundamental e que me ajuda muito, e quando eu dirijo eu peço muito para os meus atores fazerem, porque eu acho que faz toda a diferença na hora do resultado. Então, quando eu falo, todo o texto que eu falo, ele está muito recheado de imagens, sabe? Então, tudo meu Então, por mais que depois você esqueça na hora que você está fazendo, você está emburacado, mas aquilo ali está embaixo de você, sabe? A partir que eu uso, quando eu vou falar um texto, tudo que eu quero que provoque de emoção, ou em mim e no outro, aqui, então eu vou me lembrar de tal coisa, e no estudo isso é mais maçante, e aí daqui a pouco você acaba ficando mais orgânico, totalmente orgânico, até você esquecer isso na hora de fazer, mas a emoção tá ali, sabe? A imagem tá ali. É diferente quando eu falo um texto, que eu tô com a imagem, ou se eu tô sem a imagem, entendeu? E eu acho que o espectador pega isso. Então isso é uma coisa que eu gosto de fazer. A outra coisa que eu gosto de fazer muito é observar, né? Então eu observo muito na rua, eu gosto. Então de vez em quando, outro dia mesmo eu saí, vi uma pessoa andando de um jeito, eu falei, que loucura. E aí fica na minha memória, e isso vai embora. Uma bela hora, essas coisas aparecem. Aquela andada, nossa, agora eu posso usar uma coisa que eu me lembro. A observação é muito importante, né? Eu trabalho bastante com observação também. E eu gosto muito de ver filmes, de ver série, ver pessoas, mas não que exatamente tenham a ver. Assim, é óbvio que sempre um diretor dá filmes e livros de referência, que eu vejo também, mas eu também tenho os meus, que às vezes não tem nada a ver com o personagem ou com a obra. Nada a ver. Mas eu falo, isso é uma coisa boa, é camada. Você vai guardando na sua biblioteca os elementos. Sim. E quando tem trabalho de humor, que o meu trabalho também passa pelo humor muitas vezes, eu gosto muito disso, de usar emoções contraditórias, sabe, assim, tipo, ou exacerbadas para a situação. Uma situação que pede uma emoção pequena, e eu lembro logo de uma tragédia, de alguma coisa, eu boto, porque eu acho que o humor, eu gosto de fazer humor de situação, não como é que fala, do tipo só, sabe? Então, se a situação pede, sei lá, alguma coisa, eu boto ela num outro grau de estratosfera da realização dela, sabe? Porque eu acho que é isso que torna ela, o humor vem muito daí. O Licurgo eu usei muito isso, sabe? Ele era uma pessoa muito explosiva, era tudo muito sentido, era tudo muito louco. Então, às vezes, uma coisa muito pequena que acontecia em cena, minha reação era absurdamente, com muita verdade, porque daí eu pego realmente uma referência pesada ou importante na minha vida, sabe? Porque eu acho que quanto mais verdade você coloca numa situação que é meio esdrúxula, mais engraçado fica, ou mais uma crítica fica maior, sabe, em cima. Eu tenho várias formas, assim, mas eu recheio muito, eu tenho muito empenho, assim, nessa parte, até com as coisas que o Vancini falou, né, de botar quanto maior a composição, maior a verdade. Então eu tenho que achar essa verdade de todos os lados, no meu andar, na minha emoção que eu estou buscando, enfim, tudo. Olhar. E até porque é mais fácil você podar o exagero do que colocar o que não tem. Sim. Então, se você entra em cena e você está demais, é mais fácil você diminuir e chegar no tamanho do que você chegar de menos e você não tem o que colocar de elemento, né? Sim, total. Meu querido, com dor no coração, me despeço de você aqui. Foi uma delícia, Luiz, foi bom demais o papo. Maravilhosa, tá? Quer deixar um recado aí pro pessoal? O espaço é teu. Quer falar de alguma coisa aí? Pode, por favor. Não, é o nosso país esse, sabe? Vamos votar melhor, procurar se informar, como a gente estava falando antes, não acreditar em qualquer coisa que é nos dita. Enfim, vamos lutar com otimismo por um país melhor e por uma cultura, educação, ciência, saúde, né? A gente merece um país melhor. Pessoal, dá para entender o porquê que eu sou fã do cara? Eu acho que deu, né? E eu tenho certeza que se você está assistindo aqui, você também é. Então, Piva, obrigado pelo teu trabalho. Obrigado Luiz. Obrigado você. Obrigado por ser o ator que é. E a gente um dia se encontra na tela. Com certeza. Filmes e séries, dá o seu like, compartilhe o vídeo. Isso.